Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E montar uma carteira de investimentos com um pensamento em dividendos é muito interessante para quem quer viver de renda. Mas quanto que você pode ganhar com isso? Quanto dinheiro você pode embolsar? É a mágica dos juros compostos. Os dividendos são uma verdadeira máquina de gerar dinheiro. Então nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar na prática quanto dinheiro você pode ganhar, tanto com ações que pagam dividendos, também fundos imobiliários, e vou usar também um exemplo na prática, né? Eu vou usar os resultados da Itaúsa, que é uma ação boa pagadora de dividendos, para fazer essas contas, tá? Então você vai saber quanto dinheiro você pode ganhar, como que você faz para reinvestir os dividendos, né? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Como reinvestir os dividendos? Então eu vou te mostrar todo o potencial, por que você deve reinvestir seus dividendos e como fazer isso, tá? Então esse vídeo tá muito legal, te convido a ficar aqui comigo e também compartilhar com os seus amigos, que vai ser muito bom, tá? Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC. Se inscreva que são 3 vídeos toda semana, beleza? Vamos lá! Olha só, galera, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o ranking dos melhores pagadores de dividendos dos últimos 5 anos, tá? Vou colocar aqui na tela do meu computador, que é bom para a gente ter uma ideia aí de quem que é que paga esses dividendos, esse dinheiro que cai na sua conta. Alguns caem todo mês, alguns caem a cada 3 meses, a cada 1 ano. O importante é dinheiro caindo. Então, vou mostrar na tela agora. Então, eu peguei aqui no site da Economática, que faz esses cálculos para a gente, ó. Então, a Comgás foi a empresa que mais pagou dividendos e juros sobre capital próprio ao longo dos últimos 5 anos. Olha que interessante, ela pagou uma média aí de 17% ao longo desse período todo, sendo que em 2016 foi quando ele pagou mais, né? Pagou 32% de dividendos e juros sobre capital próprio. Lembrando que esses dividendos e os JCPs, né, os juros sobre capital próprio, são uma participação no lucro que as empresas pagam para os seus acionistas. Então, se você comprou uma ação da Comgás, por exemplo, você recebeu todos esses dividendos aí ao longo desses anos, tá? Enquanto você for dono, for dona dessa ação, e a empresa tiver lucro, você recebe esses dividendos aí conforme a periodicidade, o calendário de pagamentos de cada empresa, tá? Inclusive, fiz um vídeo sobre calendário de pagamento de dividendos, vou deixar aqui em cima para você assistir depois, tá? Mas vamos continuar no ranking aqui. O segundo lugar foi a Sanepar, né? Uma empresa de água e saneamento que teve ali uma média nos últimos 5 anos de 9%, né? A mediana seria 10,49%, porque cada ano muda um pouquinho, então vamos usar aqui para o ranking essa mediana, tá? Terceiro lugar, temos a Taesa, do setor de energia elétrica, que pagou 9,21% em média. A Ferbasa, que é uma siderúrgica, ficou no 4º lugar. Enalta ficou no 5º lugar. Santander no 6º. E Transmissão Paulista aqui no 7º lugar, né? Então o que a gente já consegue ver só nesse pequeno recorte que eu trouxe para vocês? A gente tem muitas empresas do setor de energia elétrica, saneamento básico, do setor financeiro também. Essas aí são aquelas empresas que costumam pagar os melhores dividendos. Por quê? Provavelmente elas não precisam reinvestir muito dentro da própria empresa para essa empresa crescer. Ou elas já são líderes de mercado, ou já tem um fluxo de caixa ali muito estimado, muito próximo da realidade, então não precisa fazer grandes aportes nela mesma para ela crescer, tá? Então, essas são as ações melhores pagadoras de dividendos. Também, como curiosidade aqui, vamos ver os fundos imobiliários, então. Quem está pagando mais dividendo nos fundos imobiliários? Então, entrando aqui nesse site do Funds Explorer, na parte do ranking, a gente pode selecionar, tá? Então, aqui eu vou selecionar o Dividend Yield, né? E vou colocar também o DY acumulado e o DY médio dos últimos 12 meses. Vou explicar aqui para vocês por que isso, né? Então, o Dividend Yield, nesse caso, seria o que pagou no último mês, né? Então esse aqui, com certeza, o RBRD pagou um dividendo extraordinário aí de 4,74, provavelmente deve ter vendido alguma propriedade ou algum outro fato relevante, porque isso não é o normal, né? Nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário aqui, como exemplo, pagou 25,11%, né? E seria uma média ali mensal de 2,09, né? Totalmente algo fora do comum, não podemos nos iludir com apenas um indicador, né? A gente pode até colocar aqui a rentabilidade para a gente ver quanto que foi. Olha só, então esse primeiro aqui teve uma rentabilidade negativa na cota, né? Então a cota desvalorizou 16,57%. Então pensar nos dividendos é interessante, mas lembre-se sempre, principalmente quando a gente fala de fundo imobiliário. O que tem por trás desse fundo imobiliário? Quais são os imóveis, né? Quem é a gestora? Tudo isso
é fator decisivo para você entender se deve comprar ou não. Inclusive, eu vou até clicar para ver junto aqui com vocês a média, né? Quem que está pagando mais numa média aí dos últimos 12 meses? Então a gente vai ter esses fundos que tiveram esses dividendos extraordinários aí, mas se a gente for... E você pode perceber que a maioria desvaloriza também, né? Paga muito dividendo, mas o que adianta se desvalorizar tanto? Mas eu descer aqui rapidinho, a gente pode ver que alguns fundos de papéis, né? Ó, você pode ver, ó, o RSR pagou bem legal, hein? 9%, 9,59% acumulado nos últimos 12 meses, uma média de 0,8% ao mês. Olha que bacana, né? O Tegar também pagou muito bem nesses últimos tempos. O IRDM, então, é um fenômeno, né? Valorizou a cota e pagou bastante dividendo ainda, né? Então, lembre-se sempre de alguns pontos importantes quando você pensar num fundo imobiliário, que são principalmente quais os imóveis que fazem parte, a qualidade desses imóveis, a localização. Você tem que pensar também na liquidez desse fundo, né? De repente ele é muito negociado ou não. Não pode olhar simplesmente para essa métrica aqui dos dividendos, né? O dividend yield, porque você pode ver que tem distorções. E pense também no preço de entrada desses fundos, né? Se o preço ele estiver muito caro, muito acima do seu valor patrimonial, pode ser que não seja interessante, porque lembre-se sempre, hein? Essa dica é importantíssima, tanto para ações quanto fundos imobiliários. Quanto menos você pagar pela cota ou pela ação, maior vai ser o seu dividendo, beleza? E por que é tão importante pensar nisso, né? Eu vou mostrar numa planilha que eu preparei aqui para vocês o impacto disso no aumento do seu patrimônio aí no médio e longo prazo, tá? Reinvestindo os seus dividendos. É extremamente poderoso. É a mágica dos juros compostos, tá? Então agora eu vou mostrar por que você deve reinvestir os seus dividendos e na sequência eu falo como você faz para reinvestir seus dividendos. Vamos lá. Então, galera, eu criei essa planilha aqui, então vamos simular que você investiu aí R$1.000, um aporte único numa ação da Itaúsa, por exemplo, né? Eu coloquei esse dividend yield aqui de 5,6, que é o valor que está agora. Eu peguei aqui nesse site 5,63. Então, nesse exemplo, você fez um aporte único de R$1.000 ali no mês 1, então naquele ano rendeu R$ 56,30 de dividendos. Se você deixar investido por 12 anos esse dinheiro e esse dividendo anual aí permanecer em 5,6, depois desses 12 anos você teria então R$ 675,60. Mas qual que é o ponto mais importante aqui dessa planilha? Essa outra parte aqui, né? Essa outra tabela que eu preparei para vocês. Acompanha aqui comigo. Ó, você investiu R$1.000 que te rendeu R$ 56,30 de dividendos naquele ano. Logo, seu patrimônio no final desse ano virou R$ 1.056,30. Então, quando começa o ano 2, você não pode mais pensar que seu patrimônio é R$1.000. Na verdade, agora ele é R$ 1.056,30. Então, os dividendos, se você aplicar, se você investir esses dividendos no dia que ele cai lá na sua conta, você comprar novas ações dessa empresa, por exemplo, a Itaúsa, seu patrimônio naquela companhia vai ser maior. Então, os juros compostos ali, o dividendo do ano seguinte vai incidir em cima do seu patrimônio novo, R$ 1.056. Logo, o seu dividendo no ano 2 seria mais alto, seria então R$ 59,47 e não mais R$ 56,30. E seu patrimônio ao final do ano 2 seria R$ 1.115, tá? E aí você vai fazendo isso todos os anos e olha como que é um impacto positivo aí, digamos, 12 anos lá no futuro. Seu patrimônio, então, seria R$ 1.929 e não mais R$1.000 que você investiu no começo, tá bom? Então, esse é o ponto. Com um aporte único, você também vai reinvestindo seus dividendos e isso vale mais, né? Tanto que eu coloquei aqui na planilha que se você não reinvestisse os seus dividendos, você teria R$ 676 só de dividendos nesse período. Mas reinvestindo, você teria R$ 930 só de dividendos, tá? Então, praticamente ali, o seu patrimônio dobrou desde que você aplicou só os R$1.000 naquele primeiro aporte, né? Então, essa aqui é uma planilha, é uma estratégia muito simples para você entender por que você tem que reinvestir seus dividendos, né? Vou deixar, inclusive, o link na planilha para você fazer as suas simulações também, né? É óbvio que esse aqui eu estou fazendo com aporte único. Eu sempre recomendo que o ideal é você aplicar todos os meses, né? Então, se você tiver R$1.000 para investir todos os meses, você não vai colocar os R$1.000 sempre na Itaúsa, né? Com esse exemplo aqui, óbvio que não é nenhuma recomendação de compra, mas você não vai investir apenas um ativo, você vai montar uma carteira diversificada, né? E isso daí já nos traz para esse ponto aqui, o principal desse vídeo, que é como reinvestir os seus dividendos, tá? Então vamos olhar aqui na prática, de novo nessa ação da Itaúsa, ela pagou lá no dia 20 de fevereiro de 2020, 22 centavos para cada ação que alguém tem. Então, se você tivesse uma ação, você recebeu 22 centavos. Se você tivesse
100 ações, você recebeu R$ 22. Então, naquele exemplo da planilha aqui, eu mostrei que foi R$ 56,30 no ano, mas você não recebe apenas uma vez ao ano. Como eu mostrei aqui no exemplo, em 2020, ela pagou lá em fevereiro, provavelmente vai pagar no final do ano, né? Se a gente puxar para 2019, pagou em agosto e pagou em fevereiro. Então você não precisa aplicar esse dinheiro, esse dividendo, uma vez ao ano. Você já deve fazer isso quando esse dinheiro cai na conta, tá bom? Então assim, ó, caiu esse dinheiro em fevereiro, você pega esse montante e vai lá na Bolsa de Valores, no seu home broker e compra outra ação ou outro fundo imobiliário, tá? E aqui é uma grande questão, uma grande dúvida que todo mundo me pergunta. Então, nessa estratégia, eu deveria comprar novamente as ações da Itaúsa para fazer esse efeito dos juros compostos? Aí eu falo para você que tanto faz. Pode ser que naquele momento, por exemplo, fevereiro de 2020, quando esse dinheiro caiu na sua conta, esse dividendo da Itaúsa, pode ser que naquele momento não era o ideal comprar mais ações da Itaúsa. Você poderia comprar naquele momento um fundo imobiliário, por exemplo, se ele tivesse com preço barato, se ele tivesse mais atrativo. É preciso ficar atento com o mercado também, né? Outra coisa, uma outra sugestão que você pode fazer. Você pode pegar esse dividendo que cai lá na conta corrente da sua corretora e juntar com aquele seu novo aporte mensal. Então, se você aplica aí R$ 1.000 por mês, você pega esses 1.000, que já são o seu aporte, junta com esses 20 e poucos reais que caiu de dividendo e de repente você tem 1.022 para investir naquele mês e aí você balanceia a sua carteira, né? Como que tá seus ativos mais seguros, como que tá seus ativos mais rentáveis? Esse mês eu vou colocar mais em ações, eu vou comprar um título público, vou investir num fundo imobiliário. Aí então você faz esse desenho mensalmente. Então essa é a lição mais importante desse vídeo aqui. Você tem que investir todos os meses, porque assim os juros compostos, essa bola de neve positiva, vai aumentando o seu patrimônio, tá? Independente de qual for a sua aplicação. Investindo todos os meses, junto com o conhecimento que você que está aqui no canal já está conseguindo, você vai sim, aos poucos, melhorando a sua rentabilidade também, tá? E a estratégia de dividendos tem esse potencial de você receber esse valor, seja mensalmente, seja uma vez por ano ou a cada 6 meses, e você pegar esse dinheiro novo e reinvestir, até você ter um patrimônio tão grande que aí você só vai viver da renda desse dividendo, né? Pensa se você tiver R$ 1 milhão e de repente cai R$ 5.000 na sua conta todo mês, de repente você pode até pedir demissão e parar de trabalhar, porque esses R$ 5.000 aí já seriam como se fosse seu salário. Isso é viver de renda, tá bom? Então compartilhe essa ideia, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando todos os vídeos que a gente está mostrando aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até mais!